Uma loja tem os dois seguintes planos de venda. 1. À vista, com 30% de desconto. 2. Em duas parcelas iguais, sem aumento de preço. A primeira paga no ato da compra e a segunda um mês depois. A taxa de juros ao mês cobrada por essa loja no plano 2 é de quanto? Aqui, se a gente pensar que o valor que foi anunciado como preço do produto é X, à vista eu vou ter um desconto de 30% de X. Então, vai custar X menos 30% de X. 30% é a mesma coisa que 30 por 100. Então, eu posso escrever na forma decimal como 0,30 ou 0,3. E 1x menos 0,3x dá 0,7x. Então, se o preço anunciado é X e eu der um desconto de 30%, eu vou cobrar à vista 0,7x. Agora, o segundo plano de pagamento consiste em duas parcelas iguais, ou seja, uma entrada, que é a metade do valor anunciado, a metade de X, ou 0,5x, e um mês depois, a outra metade do valor anunciado, ou seja, a outra metade de X, 0,5x. O que a gente precisa pensar para analisar qual foi o percentual de juros cobrado é: quando eu fui pagar a minha entrada, eu paguei 0,5x. Qual ficou sendo o meu saldo devedor? Ou seja, quanto faltou na minha entrada para que eu tivesse quitado o meu produto à vista? Bem, se à vista custava 0,7x e eu já dei de entrada 0,5x, o que faltou para pagar à vista foi 0,7x menos 0,5x, 0,2x. Esse é o meu saldo devedor quando eu saí da loja. Essa é a quantia que faltou para que eu pagasse o meu produto inteiramente à vista. Só que um mês depois, eu não paguei 0,2x, eu paguei 0,5x, eu paguei mais, porque essa loja me cobrou juros. A questão é, de quanto? Qual foi a quantia em juros que eu paguei um mês depois da minha compra? É só fazer a diferença, né? Entre o que eu vou pagar um mês depois, que é 0,5x, e o que eu devia, 0,2x. 0,5x menos 0,2x dá 0,3x. Então, eu que só devia 0,2x, eu paguei só de juros 0,3x. Ou seja, mais do que 100% do meu saldo devedor. Por isso, eu já até sei que só pode ser a letra E. Mas como que eu calculo de fato qual foi a taxa de juros? O percentual de juros. Uma porcentagem nada mais é do que uma fração. Eu quero saber, 0,3x representa quanto em relação a 0,2x. Então, é só fazer a fração 0,3x sobre 0,2x e depois arrumar essa fração para que fique por cento, ou seja, para que fique por 100. Primeiro passo, como a gente tem x tanto no numerador quanto no denominador, é a gente cancelar o x em cima e embaixo, né? Dividir a fração em cima e embaixo por x. Depois a gente pode multiplicar por 10 em cima e embaixo e eu vou saber que essa fração é igual a 3/2. O meu objetivo é achar o percentual de juros. Então, eu quero encontrar essa taxa em porcento, em por 100. Eu quero um denominador 100. O denominador que era 2, para virar 100, eu tenho que multiplicar por 50. Para não alterar a fração, se eu multiplicar por 50 embaixo, eu tenho que multiplicar por 50 em cima também. Então, a gente vai ter 150 sobre 100, ou seja, 150% de juros ao mês. Letra E. Outra maneira de resolver essa questão é fazer usando um exemplo. Como a gente sabe que não interessa quem é o valor do produto, a gente pode usar um valor fictício para entender qual foi essa taxa de juros cobrada. Por exemplo, eu posso supor que o produto custa R$100. E aí, à vista, eu cobraria quanto pelo produto? Se eu vou tirar 30%, né? Se eu vou dar 30% de desconto, eu vou tirar R$30. Então, eu pagaria R$70 à vista. Já no segundo método de pagamento, eu pagaria duas parcelas de R$50.
Uma de entrada, uma no ato da compra e outra um mês depois. A questão é, quando eu pago R$50 de entrada, eu saio da loja devendo quanto? Se o preço à vista era R$70, só faltou R$20 para que eu conseguisse comprar o meu produto à vista. Né? Só diminuir, 70 menos 50 que dá 20. Então, eu que só devia R$20, um mês depois eu paguei R$50. Isso quer dizer que só de juros a loja me cobrou R$30, que é essa diferença, né? Entre o que eu paguei e o que eu deveria ter pago. Agora, para achar a taxa de juros, basta eu pensar, R$30 é quantos por cento dos R$20? Né? É 1,5 vezes, por isso 150%. Eu posso escrever isso em fração. 30 representa quanto do todo 20, os meus juros sobre o meu saldo devedor, 30 sobre 20. Nota que a gente quer escrever essa fração por 100, porque a gente quer em porcentagem. O denominador que era 20, para virar 100, basta que multiplique por 5. Então, vou multiplicar por 5 em cima e embaixo, para não alterar a fração, e vou encontrar 150% de juros. Essa é a taxa de juros cobrada ao mês por essa loja no plano 2.